I've lost something. Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel, eu sou missionário da Rap Science e estarei com vocês no episódio de hoje. No Rapcast Brasil, falamos sobre como resolver os seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryuho Okawa. O mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Rap Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantari e os 4 corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Rap Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. O tema do Rapcast de hoje é como gerar a própria energia. E aqui comigo estão a Sayuri e a Karen. Oi, Gabriel e Karen. Oi. Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Sayuri e eu sou membro aqui da Rap Science e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. Oi, Gabriel, é Sayuri. Oi. Olá a todos os ouvintes. Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu sou a Karen, eu também sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado. Bom, hoje o tema como gerar a própria energia porque muitas vezes a gente tem baixas de energia, né? E a gente acaba querendo descobrir como a gente faz para ter mais energia ou para ficar mais motivado. E o mestre tem ensinamentos relacionados a esse tema também. O episódio de hoje ele é retirado de uma revista mensal também, a revista 175, e também do livro O Caminho da Felicidade, que é o livro com as palestras que o mestre fez no Brasil. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então a gente vai começar com a sessão fazer uma lista do que lhe incomoda. Então a Sá vai ler um trecho da revista 175. Vamos lá, Sá. Às vezes são tantas as coisas a incomodá-lo que você nem sabe qual é a causa da sua confusão e sofrimento e nem por que está desmotivado e desanimado com o futuro. Neste caso, faça a lista das coisas que o incomodam. Eu mesmo pratico esse método e recomendo a todos. Anote cada problema que o aflige. Ok, obrigado, Sá. Vocês já ficaram alguma vez desse jeito, de ter muito problema e não saber o que fazer? Boa pergunta. Eu acho que isso eu achei bem interessante, que essa parte que fala assim, qual é a causa da confusão e sofrimento, porque às vezes a gente tá muito angustiado com alguma coisa e às vezes a gente nem sabe direito com o que é. Você já sente algumas vezes, assim, e acho que talvez colocar no papel, começar, é uma forma de tentar identificar, né? Porque realmente, isso eu não sei se tem muito a ver, mas por exemplo, Pode falar. Pode. Sim. Não, depois qualquer coisa. Por exemplo, na minha nutricionista, às vezes eu falo pra ela que às vezes eu como pensando em alguma emoção. E ela já vai me perguntando, mas por que você tava sentindo? E eu falei assim, eu não sei, no fundo. Então acho que aí ela levou uma vez um gráfico que era pra pôr as emoções e ir circulando, porque acho que às vezes só na nossa cabeça é difícil, né? Então fazer essa lista acho que ajuda a organizar um pouco. Sim. Nossa, uma vez perguntaram assim pra mim, assim, quando é que você fica triste? E aí eu percebi que eu fico triste quando primeiro eu fico brava com alguma coisa. Aí acho que, eu não sei se eu fico brava pelo fato de eu ter ficado brava, sabe? Aquele negócio. Aí aquilo no final me deixa triste, assim, sabe? E só que, assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Alguém teve que fazer essa pergunta. Aí é como se eu estivesse fazendo essa lista do que me incomoda, que aí eu trouxe isso pro consciente, sabe? Eu falei, nossa, é por isso que eu fico assim, né? E também acho meio que, mágico, assim. Às vezes, a gente não sente cada coisa de uma vez, né? A gente sente muita coisa ao mesmo tempo, às vezes. Então, acho que você conseguir ir colocando tudo no papel ajuda você a ter uma ideia melhor. Porque você
equaciona, né, os problemas. Porque se a gente tentar resolver as coisas com base na emoção, a gente não consegue resolver. Mas se a gente coloca uma lista, igual na revista o mestre fala, né, que quando ele trabalhava na empresa ele conseguiu encontrar 20 aflições, 20 coisas que estavam causando problema para ele. Só que uma só, na verdade, ele conseguia resolver ou fazia sentido ele resolver, né? As outras 19 acabaram... Eles não... Tava fora do alcance dele, né? E aí, se você descobre a causa dessa uma que tá realmente lhe incomodando, você consegue ficar bem mais tranquilo, né? Porque o problema é esse turbilhão de incômodo e você não sabe qual deles que tá realmente causando problema para você, né? Então, fazer a lista é isso, é você botar de maneira racional ali o que tá incomodando você, né? É isso mesmo, é organizar, né? É organizar esses pontos, assim, parece que fica mais claro. Porque quando a gente não consegue ter uma clareza do que tá incomodando a gente, essa falta de clareza começa a incomodar. Né? Você não sabe o que você tem que fazer, né? No mar dos incômodos. Você fica incomodado, né? Literalmente você fica incomodado. Então, tem hora que tem que parar mesmo, né? Botar no papel e conseguir... Porque isso faz com que você gere a sua própria energia também. Porque quando você perde muito... Quando você fica muito tempo pensando em coisa inútil, você começa a gastar energia à toa, né? Você pega, por exemplo, a natureza. Não tem nenhum gasto à toa de energia. A natureza é algo que tem uma energia imensa. Só que ela não desperdiça. Então cresce árvore, rio, tudo. Porque a energia dela é concentrada. Ela é muito bem utilizada, né? Agora, o ser humano, ele tem a habilidade... Não é uma habilidade, ele tem o problema de gastar energia com coisa imbecil também. E se você gasta muita energia com coisa que não vai agregar nada na sua vida, acaba sendo uma perda de tempo também. É o que a gente comentou no episódio anterior, né? Então, o tempo, você saber usar bem o tempo, é também se você está usando os seus pensamentos com alguma coisa que é produtiva ou que vai gerar benefício aos outros. Se você está muito aflito com coisa que você não sabe o que é, e você fica muito tempo pensando nisso, você está perdendo muito tempo. Então, tempo e energia, né? Então é um desgaste, é uma coisa muito séria isso, na verdade, né? Porque muitas vezes é uma coisa simples. Tem uma palestra do mestre que chama O Princípio do Conhecimento. A gente tem ela traduzida, você já deve ter assistido já. Que ele fala, tem o autor, né, ele chama Alain, ele é francês, e ele tem um livro que chama On Happiness, o nome do livro. Ele dá dois exemplos. Era uma vez tinha um nenê chorando, e os pais não sabiam qual que era a causa do problema. Então eles levaram no médico, levaram para uma série de tratamentos e ninguém identificava o problema. Eles começaram a ficar aflitos, porque eles faziam tudo, dava remédio, dava comida, e o nenê não parava de chorar. Até que eles foram no médico e ele encontrou que a causa do choro do nenê era um alfinete que estava na fralda dele e ficava cutucando ele. Na hora que ele tirou o alfinete, o nenê nunca mais chorou. Então, muitas vezes a gente acha que a causa dos nossos problemas é uma coisa absurda, é uma coisa incrível. Só que é só o alfinete que está ali, é só você tirar que você... A solução é simples, né? Mas para você chegar na solução, você vai exigir sabedoria, vai exigir a análise sua, não é outra pessoa. Outra pessoa pode te ajudar, mas quem vai encontrar o alfinete é você. Então, muitas vezes uma coisa que é tão simples, ela pode causar um transtorno muito grande. O outro exemplo que tem é do cavalo da Macedônia. Tinha um cavalo na Macedônia, por isso que é o cavalo da Macedônia. Porque se ele tivesse em Jundiaí, ia ser o cavalo de Jundiaí. Não faz sentido? Sim. Eu acho que faz todo sentido o que eu falei agora. Um abraço pro seu de Jundiaí aí. Obrigado. A Série tem que ir pra Jundiaí, né, Série? Só fala que ela vai pra Jundiaí. Ela tem medo de ficar apaixonada pela cidade e não voltar mais pra São Paulo, ela não vai. Bom, o cavalo da Macedônia é o seguinte. Tinha um cavalo que na Macedônia, repetindo, tem que deixar claro isso. Não é Na um lugar. Macedônia. Na Macedônia, Na não é em Macedônia. Jundiaí. Porque em Jundiaí os cavalos são mansos, olha eu. Meu Deus. Bom, vamos lá. A Série tá inconformada, velho.
Bom, o cavalo da Senhora. Macedônia é o seguinte. Tinha um cavalo, ele era muito agressivo. E eles não sabiam porque ele é agressivo, ninguém conseguia domar ele. Então eles achavam que o instinto dele era ser agressivo, mas na verdade ele tinha medo da sombra dele. Por isso que ele era agressivo. Essa era a causa da agressividade. E aí uma pessoa experiente foi lá e só colocou um dispositivo para que ele não visse mais a sombra dele. E ele parou de ser agressivo daí. Então a causa do problema da agressividade do cavalo era o fato dele ver a sombra. Só que para chegar nisso, muitas pessoas fizeram uma série de Fez tentativas. um monte de coisa, né? Só que na verdade, é simples. O que está causando incômodo na gente, o que está causando um grande transtorno, você pode achar que a causa é imensa. É simples. É porque quando a gente tá dentro do problema, né? Tá imerso, parece que é um negócio gigante, assim, que você não consegue dimensionar, que você não sabe o que resolver. Mas se você parar e olhar de fora, sair desse, né? Se distanciar um pouco da situação. Distanciar disso. E aí você consegue entender melhor a situação e chegar nessa solução simples, né? No fundo, é isso, né? É isso. Porque chegar na solução simples pode parecer fácil, né? A solução é simples mesmo, então qualquer um faz. Mas não é. Não. Ela é simples, mas para você chegar nela, demanda muito esforço, né? Você tem que perceber primeiro que você está mergulhado no problema. Começa por aí. Aí você tem que depois querer sair de lá para poder enxergar, né? Sim. E olhar com essa objetividade, né? Que às vezes falta quando a gente tá muito envolvido no meio da situação, no sentimento, confusão. Primeiro é se livrar, né, desse tipo de sentimento, né? Muita emoção, carga emocional muito elevada. O Shakyamuni Buda falava, né? Não seja controlado pelas suas emoções. Não deixar a emoção controlar a gente, porque a gente não consegue resolver nenhum tipo de problema com emoção. Quando tá muito, né? Assim. A emoção, ela acaba... a gente já falou isso várias vezes, né? Mas ela tem uma relação muito grande com o instinto nosso, né? Então a gente acaba... Quando a gente está instintivo, a gente não consegue resolver nada. Você quer Se proteger. atacar e se proteger, né? Ou atacar para se proteger, né? Só que o ser humano tem a capacidade da razão, né? Ele consegue entender uma linha de raciocínio e agir de maneira correta. E essa lista do que lhe incomoda é a base disso, né? E a gente fica muitas vezes impressionado com a simplicidade de resolver o problema, né? Desde que pense dessa maneira, né? É aí que tá. Ele se torna simples quando você começa a pensar dessa maneira, né? De querer resolver e de querer buscar a causa. Enquanto não quiser buscar a causa, não tem como resolver, vai ficar perturbado mesmo, né? Então isso é importante para não perder energia à toa, né? Não ficar se desgastando com um problema pequeno, ou se tiver um problema, resolver ele. E se não der para resolver, esquecer. Porque não dá para resolver mesmo, então não tem que ficar pensando. Né? Não ficar sofrendo, né, com aquilo. Não. E também que, voltando naquele exemplo, né, que o mestre listou as 20... Isso. Os 20 problemas, as 20 incômodos, Os né? 20 incômodos. A maioria deles que talvez ele não tinha o que fazer foram problemas que foram se dissolvendo ao longo do tempo, né? Então não era aquele problema mesmo, era só aquele momentâneo lá e que com o tempo deixou de ter, né? Pode ser que tenha se resolvido, pode ser que tenha desaparecido da vida, enfim, mas de alguma maneira ele sumiu, né? Ou é a forma de encarar também, né? Que antes ele tinha um pensamento X e ele considerava aquele ponto um problema, ele mudou o pensamento dele e aquilo deixou de ser um problema. Às vezes é isso também. Sim. Né? Bom, a gente vai entrar na sessão 2 agora, que é Saber Esquecer. Então a Sá vai ler um trecho da revista. Recorde durante muito tempo quando você for elogiado, esqueça rapidamente quando for criticado. Este é o segredo de uma vida longa, bem-sucedida e alegre. Ok, obrigado. Vamos analisar com cautela esse trecho, né? Porque ele fala sobre elogio e crítica. Eu fiquei um pouco assim, porque é
é certo você recebe uma crítica e você meio que fala, não, eu vou esquecer essa crítica. Como é que a gente... Qual que é a diferença, assim, da gente esquecer e receber a crítica? Assim, como é que... Gabriel, fale mais sobre isso, por favor. Sim. A crítica, existem dois tipos de críticas, né? Uma que ela tem a intenção de te prejudicar, que a pessoa realmente ela quer te prejudicar, ela faz uma crítica. E a outra, ela é construtiva, né? Então ela é uma crítica construtiva. E quando a gente recebe uma crítica, o primeiro filtro que a gente tem que ter, a primeira análise é essa, se ela é uma crítica que ela veio para agregar algo para a gente melhorar, ou se ela veio para prejudicar a gente mesmo, foi uma agressão. Se ela for uma agressão, é esquecer o mais rápido possível, porque a gente não precisa viver com crítica que vai querer derrubar a gente. Essa é uma vida infeliz, você tem todo o direito de esquecer isso. Você não precisa ser agredido, isso aí, você não precisa se deixar dessa maneira, né? Você não precisa aceitar. Não precisa aceitar, porque é uma agressão, uma coisa que não tem fundamento nenhum, né? Agora, no caso de uma crítica construtiva, é importante absorver isso, né? Aprender, só que aprender o mais rápido possível e esquecer o mais rápido possível. Então, se alguém me critica, eu posso aprender com isso e esquecer. Então, alguém fala pra mim, o Rapcast é horrível. Isso é uma crítica. Mas uma crítica desse tipo, né? É horrível. É uma agressão. Não vai, o que é horrível? O que tá ruim? Tá ruim, por exemplo, você é muito caipira. Por exemplo, você fica falando de cavalo. Cavalo da Macedônia. Que não é de Jundiaí. Daí, isso é uma crítica que pode ser construtiva. Então, é melhor eu parar de falar de cavalo. Eu vou falar de outra coisa. Mas eu esqueço, tem que esquecer, né? Não ficar assim, depois de um mês, ficar lembrando que criticaram. Você aprende com isso rápido e esquece também, né? Mas o esquecimento, então, é mais no sentido de não gerar sofrimento pra você por conta dessa crítica, isso. Né? Por ficar carregando muito tempo aquelas palavras, né? Igual tem nos livros do mestre, tem 3 maneiras de gravar as palavras, que uma pessoa falou pra gente, né? Uma é em pedra, ou seja, uma pessoa fala alguma coisa pra gente, você grava na pedra e não apaga nunca mais. Daqui 10 anos você tá lembrando ainda do que falaram pra você há décadas. A outra maneira é escrever em areia. Então você escreve na areia, vem a água do mar e apaga. Então no caso assim, algumas semanas você esquece. E o nível mais top que é escrever em água. Que você escreve e já apaga na hora. Já foi, né? Você nem lembra mais o que escreveu. Então, o tipo de pessoa que escreve em água, ela é muito feliz. Vamos admitir que ela é muito feliz. Porque você pode criticar, você pode falar mal e ela... Não é que ela vai ignorar, né? Ela vai absorver aquilo, ela vai se desenvolver e vai esquecer. Porque ela vê que ela não precisa viver com aquela carga negativa, né? Então, por isso que é saber esquecer, né? Não é esquecer de qualquer maneira. E nem evitar, nem fugir. Eu acho que toda crítica ela é válida, né? Desde que não seja uma agressão. E quem recebe muita crítica, tem aquela frase, né? Ninguém chuta cachorro morto. É porque você está fazendo alguma coisa que está sendo criticado, né? Então, se você não estivesse fazendo nada, ninguém ia te criticar. Agora, quando você começa a fazer alguma coisa diferente, ou você começa a botar a mão na massa, você vai começar a ser criticado. E vai ter os dois tipos, né? Tanto a que vem para te agredir, tanto a construtiva. E aí vai da análise de cada um. E tem uma maneira também de você evitar de ser prejudicado por crítica, que é você ser o seu maior crítico. Quando a pessoa te criticar, você fala, hey, só isso? Só isso? Eu já me critiquei, eu faço isso, eu sou o meu maior crítico. Então quando alguém me critica, muitas vezes eu falo, meu amigo, sou muito pior que isso aí, você tá raso ainda. Então, você se critica, mas não é você se punir, mas você também saber a qualidade que você tá fazendo, para quando você for criticado, você não ser pego de surpresa. Claro, tem vezes que eu sou pego de surpresa também. Mas isso é uma maneira, né, de evitar crítica. Porque
crítica é complicado, né, meu? Você sai da sua zona de conforto, né? E o brasileiro, a gente tem essa tendência de falar na lata, né? Então o asiático não, né? Eles chamam cushion kotoba, que a palavra é amortecedor, né? Eles falam, você não entende nada, né? Você não sabe o que tá querendo dizer. Como é que é? Cushion? Cushion kotoba. Cushion é do inglês cushion, né? De amortecedor, né? E o kotoba é palavra, né? Então cushion kotoba. Então ele não chega e fala assim, essa parede é muito feia. Ele vai falar assim, eu considero que provavelmente a cor desta parede não seja adequada ao local. Aí, quer dizer, tá horrível. Quem é latino, a gente fala, isso aqui tá muito ruim. Uhum. Então, tem esse jeito de você falar também, mas a crítica faz parte da vida, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você vai ser criticado. E tem gente que é derrubado por crítica, né? Isso aí... Mas é uma questão mental também, né? Saber absorver, saber lidar com as críticas. Que às vezes as críticas, a pessoa... Ela tá falando, ela tá apontando, ela tá mostrando pra você que existem pontos a serem melhorados, né? E é pra você melhorar mesmo, né? Não é que ela tá te agredindo, ela quer o seu bem, né? É só o jeito também dela falar, dela não agredir, né? Porque você pode ficar bem sem energia, né? Quando você recebe muita crítica, você pode ficar bem mal quando você é muito criticado, né? Só que é o preço de quando você começa a fazer alguma coisa, né? Tem um autor... A gente não agrada a todo mundo, né? Não tem como, né? A gente vive num mundo de pessoas diferentes, né? Então é o Henri Thoreau o nome dele. Ele tem uma frase, né, que ele fala assim... Ele faz um comparativo entre o cara que tá no ringue de boxe e o cara que tá assistindo só. Ele fala assim, você que fica no teu sofá assistindo, vai em frente. Pode criticar o quanto você quiser. Enquanto eu tô em cima do ringue, eu tô apanhando, eu tô sangrando, eu tô falhando, eu tô errando várias e várias vezes. Mas minha cabeça está sempre erguida, porque eu continuo batalhando. Então essa é a diferença entre quem está sendo criticado e quem está criticando muito, né? Então geralmente quem está sendo criticado é porque está fazendo alguma coisa, é importante ter consciência disso, né? E ninguém chuta cachorro morto. Então se você está sendo criticado é porque você está fazendo alguma coisa, isso é algo bom, né? E aí quando você sabe lidar com isso de maneira positiva ou de maneira construtiva, você vai ter energia para continuar, você vai continuar motivado, porque você vai estar aprendendo, né? E não vai estar sofrendo mais. Então acho que a gente acabou falando de crítica, né? Não estava na ideia original, mas enfim, eu acho que é pertinente nessa parte de gerar a sua própria energia, né? E a outra, ela fala da saber esquecer, e quando for elogiado, né? Eu lembro que teve um episódio que a Sá comentou, né? Que tinha um caderninho, né? Das qualidades. Então, acho que é bem por aí, né? Autoconfiança. Isso. Ele fala, né? Quando você for elogiado, você lembrar por bastante tempo o elogio, né? Então, essa é uma maneira também da gente não se achar desprezível, né? Então, mesmo... Às vezes você tá mal lá, assim, aí você pega o caderninho, saiu. Então. E fica feliz, gera energia. Sim. Então, é saber que... É o saber esquecer e saber lembrar, né? Acho que ambos são importantes. A gente também não é o ápice, mas a gente também não é desprezível, né? A gente tá se desenvolvendo. Né? Ninguém é perfeito, né? Senão não estaríamos aqui. Sim. E ninguém chuta cachorro morto. Muito boas frases. Já falou de cavalo, já falou de cachorro. Bem-vindo a fazer podcast com o Judiaense, né? São assim mesmo, né? Fala dos animais, negócio dos animais. Bom, vamos entrar para última sessão, que a gente já comentou em outros episódios do podcast, que são 3 pontos para recuperar a energia. Então, na verdade, foi uma pergunta sobre depressão que foi feita numa palestra do mestre. Ele citou esses 3 pontos, né? Mas ele citou como uma maneira de você recuperar a sua energia, né? Quando estiver sem ela. O primeiro ponto é você ter gratidão. Então, quando a gente começa a perder a nossa energia ou ficar desmotivado, é porque a gente está esquecendo que tem muitas pessoas ajudando a gente, né?
Então esse é o primeiro. A gente acaba esquecendo mesmo, né? Quando você vai almoçar, alguém preparou aquele alimento, ou quando você está se deslocando, tem muitas pessoas que trabalharam para que você consiga chegar no seu trabalho. Você tem água quente no chuveiro, tem muita gente que trabalhou para aquela água estar quente lá. E aí você vai lembrando disso e você vê que você está sendo amado, né? Tem muitas pessoas que amam a gente e que estão trabalhando para que a nossa vida seja melhor. Então não é que a gente está sendo jogado na sarjeta, a gente está recebendo benefício, ajuda de muitas pessoas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é você lembrar as suas qualidades, é o que a gente tem comentado até agora, né? Esquecer as críticas, né? Lógico, aprendendo, mas lembrar que a gente também tem pontos positivos, principalmente porque a gente é filho de Deus, a gente é filho do Criador, Ele nos criou com qualidades também, então é importante lembrar isso. E o terceiro é ter metas, né? Metas sejam diárias para a gente conseguir se manter ocupado, e não deixar a mente vazia, né? A gente sabe que cabeça vazia é complicado, né? Então é bom a gente ter a mente ocupada. E a meta, ela traz isso, né? Agora a gente comentou na gestão do tempo, né? Sim. Você saber aproveitar muito bem seu tempo e ser organizado nas tarefas, tudo isso vai gerar a tua energia, você vai ter um objetivo, né? É ter metas e cumprir as metas, né? Ter aquelas metas pequenas, quando você vai cumprindo lá, você vai sentindo dá que aquele você, check, assim. né, você tá fazendo já uma coisa boa. Isso vai te deixando um sentimento melhor, né? Sim, você tá produzindo, Isso. né? Acho que essa sensação de tá sendo útil, assim, né? Os 4 princípios da felicidade, né, são amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. E o mestre fala que sem desenvolvimento não há felicidade. Então se você não sente que você está se desenvolvendo, você não consegue ficar feliz. Porque como a nossa alma veio de Deus, a gente quer voltar para Ele, né? E esse voltar para Deus é você se desenvolver. E se você não sente que você está se desenvolvendo, você fica triste. Porque é como se sua alma tivesse parado. E ela não foi feita para ficar parada, ela foi feita para se desenvolver. Então, mesmo que seja um pouco, mas quando você sente que você conseguiu fazer alguma coisa, que você está melhor do que você era antes... aquela comparação de você com você mesmo, né? E é muito fácil a gente sair dessa linha. É muito fácil a gente sair e começar a se comparar com os outros. É muito fácil a gente perder esse tipo de raciocínio e ficar incomodado, ficar chateado. Mas como o mestre Okal, ele prega o ensinamento de maneira simples, com dá para lembrar esses 3 pontos. A gente tem que estar sempre trabalhando, né, a nossa mente, indo e voltando nos ensinamentos para ter uma mente equilibrada, né? Então isso é muito importante. Bom, então a gente encerra o episódio de hoje, que é como gerar a sua própria energia. A gente falou sobre fazer a lista do que lhe incomoda, saber esquecer, no qual a gente comentou até que bastante, né, sobre as críticas. O importante é saber esquecer, né? Esquecer. Saber esquecer, né? Tem uma palavra saber, né? E os 3 pontos para recuperar a sua energia, que são ter gratidão, lembrar suas qualidades e ter metas. Então é isso, agradeço a presença de vocês, obrigado aos ouvintes também pela paciência em ouvirem e muito obrigado. Obrigada a todos por continuarem ouvindo o podcast e só lembrando do e-mail, né, para vocês mandarem sugestões, comentários, sp_su@rap-science.org. Obrigada. Obrigada, pessoal, muito obrigada por ouvir, um prazer estar aqui com vocês. E só lembrando também que a gente tem um canal no YouTube, é o Rap Science Brasil. Aí se inscrevam, curtam, compartilhem com seus amigos. E é isso aí. É isso aí. Obrigado, hein? Até mais. Tchau. Mais.